Olá, meu nome é Adalberto e eu quero mostrar para vocês uma cuba eletrolítica que eu desenvolvi, tá bom? Essa cuba aqui que vocês estão vendo, certo? Eu montei ela exclusivamente para uma demonstração de como produzir cloro e hipoclorídrico de sódio. Eu tenho aqui um eletrodo de titânio revestido com óxido de rutênio, tá? Ele é introduzido dentro de uma camisa. Aqui no caso, essa camisa ela é de PVC, é um cano, um tubo de 50 milímetros, tá? Perceba que ele é rasgado aqui. Por que ele é rasgado aqui? Porque ele vai ser introduzido na cuba, tá? Nesse sentido, na parte de baixo da cuba, tá bom? Você vê que tem aqui um cotovelo, uma redução para 1/4 de polegada, que você coloca uma mangueirinha acrílica aqui para essa mangueirinha vai levar o cloro para uma terceira cuba, onde vai produzir o hipoclorídrico de sódio, tá bom? Bom, como na produção do cloro, você tem que ter, na indústria química, você tem que ter um separador. Na indústria química você usa assim, um separador iônico, é uma membrana, tá, que separa o cloro produzido da cuba eletrolítica, certo? De salmoura, cloreto de sódio. Como vai haver uma produção de soda cáustica aqui dentro da cuba eletrolítica, tá? Então você tem que retirar imediatamente o cloro que está sendo produzido aqui no anodo, dentro dessa camisa, e levá-lo diretamente para uma terceira cuba, onde você vai produzir o hipoclorídrico de sódio. No caso ali eu coloquei soda cáustica 10%, certo? Diluído, e toda a produção de cloro que está sendo feita aqui na parte de baixo da cuba, através dessa camisa que está com o anodo de titânio, descarrega-se o cloro, certo? Iônico, ele se torna cloro nascente e ele é capturado através dessa mangueirinha que vai para a solução de soda cáustica. Ali no caso ele borbulha o cloro dentro da solução de soda cáustica, então que é o hidróxido de sódio, então é NaOH. A hora que o cloro entra ali, ele entra em reação, ele elimina o hidrogênio, certo? Da solução de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, e entra o cloro, formando o hipoclorídrico de sódio, que é o Na, sódio, ClO, tá? Então, forma-se o hipoclorídrico de sódio ali. Interessante desse tipo de cuba é que você pode produzir indefinidamente quanto você quer de hipoclorídrico de sódio, tá? Porque você não está fazendo o hipoclorídrico diretamente na cuba. Porque quando você faz o hipoclorídrico diretamente na cuba, usando-se um anodo e um cátodo, certo? Geralmente o pessoal faz em demonstração, usa-se o carvão grafite, tá? Que você consegue demonstrar a reação da eletrólise, tá? Produzindo cloro e produzindo a soda cáustica. Só que se você produz tudo junto, vai chegar um momento que a eletrólise para de produzir hipoclorídrico de sódio, porque ele começa a capturar o cloro do próprio hipoclorídrico que está sendo formado aqui dentro. Então você não consegue não consegue ter uma grande concentração de hipoclorídrico numa cuba aberta, sendo feita a eletrólise direta. Por isso que eu criei esse sistema de você retirar o cloro e imediatamente mandá-lo para a solução de soda cáustica e produzir o hipoclorídrico de sódio. Bom,
partir de um certo momento, você produziu o hipoclorito de sódio, aqui a solução de salmoura, ela vai se transformar em grande parte em hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, você descarrega a cuba, manda esse hidróxido de sódio lá para frente, carrega novamente a cuba com água, certo? E começa novamente a produção de cloro que vai reagir com a solução de soda cáustica que está lá na frente, produzindo hipoclorito de sódio. Aí você pode dizer, mas é a mesma coisa. Não, não é. Por quê? Você consegue obter lá a concentração desejada, que você queira. Você chega ali a 12% até. Sendo que aqui na cuba você não consegue quase nada. Você vai conseguir aqui uns 4% de cloro, certo? Porque ela passa a ficar trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Você começa a produzir cloro, mas a eletrólise passa a retirar cloro do próprio hipoclorito. Então, para-se a produção. Dessa maneira não, você vai separar. Você vai produzir soda cáustica aqui dentro, certo? Só soda cáustica. E lá você vai formar o hipoclorito de sódio, certo? Se eu colocar ali na frente hidróxido de cálcio, que seria o cal, esse que você compra aí no material de construção, você vai formar uma solução de hipoclorito de cálcio, tá bom? Aqui no meu sistema, como é que eu montei? Aqui é um transformador de 127 volts para 12 volts, tá? Vou ligar aqui, ele já está funcionando, eu vou ligar aqui e eu escolho aqui uma corrente de 8 amperes, que é para não forçar o meu aparelho, tá? Não haver um aquecimento e até queimar o transformador. Então eu uso aqui, no máximo que está subindo, eu vou usar 8 amperes. Tá, o que significa o ampere? É a corrente que você está passando pela solução. Vamos arredondar ali, não ali, tá? Mas vamos arredondar para cálculo, que você vai trabalhar com 10 amperes. 10 amperes significa que você está multiplicando 3.600 segundos de uma hora por 36.000 amperes, tá? Durante uma hora, a 10 amperes. Por que eu estou dizendo isso? Porque um coulomb, certo? É 96.500 amperes. Esses 96.500 amperes foi já calculado, criado isso há muitos anos, lá no século XIX, final do século XIX, pelo Coulomb. E você, a cada 96.500 Coulomb, ou seja, 96.500 amperes, você produz um equivalente grama, um mol, de qualquer elemento em solução. Tá? No caso do cloro, o cloro é 35 gramas, certo? É a massa atômica do cloro. Então você consegue, a cada 96.500 coulombs, você consegue uma produção de 35 gramas de cloro. Só que lá, você vai produzir hipoclorito de sódio. Então você tem o sódio, você tem o cloro, você tem o oxigênio. Tá? Eu fiz um cálculo, já um pré-cálculo, mais ou menos, tá? Então a massa atômica molecular do hipoclorito de sódio ele é 74 gramas, certo? Então 96.000 coulombs que produz 35 gramas de cloro, na reação com a soda cáustica em solução, você vai produzir 74 gramas de hipoclorito de sódio. Por que eu falo em trabalhar com 10 amperes? Porque a hora tem 3.600 segundos. Tá? Se você pegar os 3.600 segundos e multiplicar por 10, que é a amperagem que você vai usar, então você vai para 36.000 segundos. Quanto falta para você produzir os 96.500 coulombs? 3 horas. Aproximadamente 3 horas, redonda praticamente. Então, com 3 horas de funcionamento de uma cuba a 10 amperes, você vai produzir
74 gramas de hipoclorito de sódio. 74 gramas de hipoclorito de sódio seria o molecular, seria 100% concentrado, uma concentração de 100%. Só que você vai ter lá na solução de hipoclorito de sódio, que é usado comercialmente, ele é entre 10% e 12%. Então veja bem, se você produziu em 3 horas 74 gramas de hipoclorito de sódio, então a cada 740 ml você já tem um hipoclorito de sódio a 10%. Tá bom? Então isso é uma cuba. Agora, vamos dizer que você queira produzir hipoclorito de sódio para o seu uso. Não, você tem uma empresa pequena aí, sei lá, de manutenção de prédio, de hospital, higienização em geral. Tá? E você compra, logicamente, o hipoclorito de sódio e dilui ele para fazer a água sanitária. Você geralmente pega e dilui ele para 4 ou para 5. Então é 1 litro de hipoclorito de sódio, mais 4 ou 5 litros de água, você faz uma água sanitária. Tá? Essa água sanitária vai ser usada depois na higienização de banheiros, piso, e onde é necessário para a produção, para a manutenção e limpeza. Tá? Muito importante que eu lembrei agora, que na produção do hipoclorito de sódio, você tem encanamentos ali. No caso, ali é uma mangueirinha, mas você vai ter encanamentos e vai passar cloro. Só que é um perigo você ter vazamento de cloro num ambiente, principalmente se for fechado. Então, você usa o hidróxido de amônia, que é a amônia que você compra na farmácia. Tá? Pega-se um cotonete, mergulha o cotonete na amônia. Bom, aí você vem e começa a procurar vazamento de cloro. Então você vai passando onde provavelmente poderia haver um vazamento, certo? O cloro, quando ele entra em reação com amônia, ele produz uma nuvem branca, uma fumaça. Então você identifica qualquer vazamento que possa ocorrer no sistema, que é muito importante isso. O cloro, ele é oxidante fortíssimo, ele pode atacar as suas vias respiratórias. E outra coisa, um vazamento de cloro num ambiente fechado, principalmente, o que houver de metal, se você, no seu laboratório, você tem ferramentas, certo? Esse cloro vai atacar tudo que for de metal. Equipamentos eletrônicos, ferramentas, vão todos oxidar. Você destrói mesmo, tudo que você tem ali para trabalhar. Então, é muito importante verificar vazamento de cloro, tá? Para você não ter problemas. O que eu gostaria mais de falar sobre a reação em geral de uma cuba, onde você tem o anodo, que é o polo positivo, e tem o cátodo, ali em cima, que é o polo negativo. O anodo você vai capturar o cloro, certo? E o oxigênio. E o cátodo você vai capturar, descarregar o sódio e o hidrogênio. Tá? Outro problema também, você vai ter uma produção de hidrogênio muito grande. Então é bom que a sua sala, o local que você vai produzir, seja arejado, certo? Para dispersar esse hidrogênio. Porque imagina uma atmosfera de hidrogênio acumulado dentro de um cômodo, um quarto fechado, uma ignição, uma centelha qualquer, você explode, queima tudo. Tá? Então é importante trabalhar com a eletrólise em lugar arejado. Mesmo que você tenha que colocar na sua sala de produção um exaustor para circular o ar, tirar esse hidrogênio da atmosfera. Tá bom? É importante fazer isso. Bom, o que eu tinha que mostrar, que eu gostaria de ter mostrado mesmo, é a cuba. Tá? A cuba eletrolítica que eu criei, que é o anodo de titânio, certo? Montado, aqui no caso, montei num balde. E é uma cuba. Tá? Eu não sei se eu falei, mas você vai adicionar sal dentro da cuba o suficiente para cobrir o anodo. Porque o sal vai fazer o papel daquilo que eu falei, que é o separador iônico. Tá? Que o separador iônico é muito eficaz.
Só que se você for produzir coisinhas pequenas, pouco hipoclorito, pouco cloro, faz assim. O próprio cloreto de sódio, ali ele faz o papel do separador, tá? Onde você vai separar o cloro da solução que você está fazendo a eletrólise. Tá? Então você não vai haver interferência do cloro na sua solução. E você vai ter o cloro ali, nascente, puro, que vai reagir com a soda cáustica. Tá bom? Eu acho que é isso aí.